Então diz assim o Senhor, livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem a você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia água do ribeiro. Mas passados alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo, levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida a você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha e a chamou e lhe disse, por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse, traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E, como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela, não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Aleluia. Somente até aqui. Filho de Deus, meu Senhor. Jesus de Nazaré, Santo de Israel, Pai. Aquele que está neste lugar, Senhor. Aquele que fala e reina absoluto, Senhor, sobre a terra, Senhor. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de nós, Senhor, Pai, ó Deus, ouvirmos a Tua santa voz, Senhor. Fala conosco, Senhor. Estende as Tuas mãos santas sobre este lugar, Senhor. Ó Deus, ó Senhor de toda a terra, edifica mais uma vez a nossa vida, Senhor. Papai, pela Tua misericórdia, Senhor, me usa agora, Senhor. Quebra o jugo, despedaça, Senhor, da glória, Pai. Oh, Deus, tudo aquilo, Senhor, que possa impedir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, de ser, Senhor, ouvida e entendida neste lugar, Senhor. Manifesta-te na minha mente, Senhor. Manifesta-te no meu coração. Move os meus lábios, Altíssimo Deus, para que eu possa falar aquilo que vem do alto, Senhor, aquilo que vem de Ti, Senhor. Portanto, Senhor de toda a terra, eu te peço, cala, Senhor, os meus pensamentos, cala as minhas emoções, para que os Teus pensamentos, ó Deus, e aquilo que Tu queres entregar à Tua igreja, seja agora, Senhor, compreendido, Senhor, por mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre.
Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Meus amados, né? Obviamente você conhece essa palavra que nós lemos, né? Talvez você já tenha ouvido diversas pregações a respeito desse texto bíblico, que é um texto de poder. Mas hoje eu gostaria de falar algo que Deus colocou no meu coração, né? Nós olhamos para essa circunstância que Elias estava passando ali, né? Elias foi tremendamente perseguido pelo rei Acabe, por Jezabel, mulher do rei Acabe, e estava ali fazendo a obra de Deus, né? Estava ali fazendo a vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente ali daquilo que, né, ele estava sentindo talvez nas suas emoções. E você há de convir comigo, porque Elias, ele foi muito usado com poder, né, por Deus, e Elias ali, né, profetizou e disse que não haveria chuva sobre Israel, né, até que, né, Deus ordenasse o fim, até que ele falasse e profetizasse o fim daquela seca. E obviamente, irmãos, que foi uma palavra profética dada por Deus através de Elias, uma palavra de poder, mas uma palavra terrível, né? Uma palavra que geraria ali situações muito complexas, tanto para Israel quanto para as cidades circunvizinhas, né? E eu penso que Elias, ele entendia tudo isso, né? Que haveria muita dificuldade, dor, luta, mortes, por conta ali de uma palavra que ele estava profetizando, obviamente, em nome de Deus. Então, além das perseguições, Elias teve que profetizar coisas muito duras e difíceis e ver tudo aquilo acontecendo, né, no meio do povo de Israel. E eu penso que o consolo ali de Elias, em relação a tudo aquilo que ele enfrentava de lutas, né, para falar aquilo que Deus determinava, era que ele entendia que tudo aquilo estava sendo gerado não por Deus, não por ele que estava profetizando, mas pelo próprio povo, né, que tinha um rei terrível, né, e uma mulher, né, que influenciava esse rei de forma terrível, ao ponto de transformar Israel numa nação idólatra, né, numa nação que se afastava cada vez mais de Deus e mantinha ali poucos homens, né, que ainda eram fiéis a Deus, né? E eu comecei a pensar, irmãos, sabe, em tudo aquilo que Deus fez. Se nós olharmos a Bíblia, se você olhar a Bíblia, irmãos, você vai notar assim situações, eu não sei se você já meditou a respeito, mas de homens que foram chamados por Deus. Normalmente os homens que iriam fazer, né, a obra de Deus, queriam proclamar as coisas que são de Deus, né, eles foram chamados, não foi por acaso, a pessoa sentiu assim e começou a fazer. Abraão foi chamado, Moisés foi chamado, né? Davi foi chamado, Eliseu foi chamado, Elias foi chamado, Jeremias foi chamado, Samuel foi chamado, né? Se nós olharmos o Novo Testamento, Pedro, Tiago, João, André, Paulo, né, Judas, né, todos foram chamados formalmente, né? Não foram chamados assim, de forma natural, vamos dizer assim. E é importante nós, né, vermos isso na Bíblia, porque nós, além de vermos os chamados, e você vai constatar isso, todos esses homens, faltaram alguns, obviamente, que foram chamados, né, que eu não citei aqui, mas se você olhar esse detalhe, que esses homens foram chamados formalmente por Deus, você também vai encontrar
a resposta desses homens. E talvez seja por isso que Deus, ele tenha formalizado, né, esse chamado. Ele tem ali deixado escrito para nós entendermos que Deus chamou e eles cumpriram. Que Deus chamou e eles, apesar das lutas e dificuldades que eles enfrentaram neste mundo, eles, né, faziam a vontade de Deus contra os seus sentimentos, contra ali talvez os seus desejos. Jeremias foi um grande exemplo disso, profetizava, né, de forma terrível ali, numa época terrível, né, que o povo de Israel vivia, né, e ele falava para o Senhor, né, da dificuldade que era fazer aquilo, porque ele tinha que enfrentar reis, né? Ele tinha que enfrentar autoridades, pessoas com autoridade, e ele ia lá e falava, né? Falava de uma palavra de juízo de Deus, né? Que era muito difícil de ser recebida, inclusive, né? E Elias foi assim, eu penso, que vivendo contra, né, os seus sentimentos, tanto é que ele fugiu, né? Fugiu da presença de Acabe e de Jezabel e se sentiu ali amargurado e triste, né? Ao ponto de Deus ter que vir e falar com ele e perguntar para ele: Elias, o que está fazendo aí dentro da caverna, Elias? O que está fazendo aí dentro da caverna? Ele falava: Senhor, só sobrou eu, Senhor. Né? Estão me perseguindo, só sobrou eu, Senhor, dos teus servos, tal. E Deus falou: não, ainda existem 2.000 homens, ainda existem pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal, né? Sai desta caverna. Sentimentos que todo ser humano pode passar. Viu o poder de Deus, sabe? Manifestava o poder de Deus com autoridade ao ponto dele ordenar que não houvesse chuva, né? Segundo a palavra de Deus, né? Porque Elias, Eliseu, irmãos, era comum eles dizerem assim: porque assim diz o Senhor, né? Elias disse aqui para a mulher lá, para aquela mulher em Sarepta, na cidade de Sarepta, ele disse assim: porque assim diz o Senhor, não faltará farinha na panela e não acabará o azeite do jarro. Ele não falou assim, não, estou dizendo, ele falou, assim diz o Senhor. Eliseu fazia isso da mesma forma, né? Quando profetizava, ele dizia, assim diz o Senhor, e vinha a palavra de poder, a palavra profética, ou seja, esses homens não falavam por si, ainda que fossem palavras de milagres, né? Eram palavras tremendamente, né, dadas por Deus. Mesmo a palavra que Elias disse a respeito ali da seca, né? Deus é que ordenou que ele estivesse ali dizendo, né? Elias falava aquilo que Deus mandava. E aí, irmãos, nesse contexto todo, desses homens que nós citamos aqui, de Elias, que nós estamos falando mais especificamente, de serem pessoas que ouviam a voz de Deus e obedeciam a voz do Senhor e faziam aquilo que Deus mandava, nós encontramos uma mulher. Aqui, Deus falou para Elias, vai a Sarepta, e lá eu ordenei que uma viúva te alimentasse. Né? E é interessante, irmãos, porque parece tudo natural, né? Aí você olha aqui, você vê que Elias chegou a Sarepta, né? Encontrou a viúva apanhando lenha, né? E a mulher, ela não sabia que ela estava sendo usada por Deus para fazer algo que Deus falou que aconteceria.
né? Vamos olhar aqui, né? Levante-se, versículo 9, né? Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, uma cidade estrangeira, né? E fique lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então Deus prepara um caminho e muitas vezes Deus está usando uma pessoa e a pessoa nem está percebendo que ela está sendo usada por Deus, né? Ela nem sabe que ela está sendo usada por Deus. E eu queria aqui então, né, mostrar a sua vida, porque quantas vezes, irmãos, você precisa de algo, e esse algo depende de alguém, e o Senhor ordena a esta pessoa que faça, o ímpio, qualquer que seja, o Senhor ordena, e a pessoa começa a fazer, e ela nem percebe e nem sabe que ela está fazendo aquilo que Deus está ordenando de forma compulsória, influenciada por qualquer motivação que seja. O poder de Deus continua assim, irmãos, sabe? Por isso, nós olhamos para Deus e buscamos em Deus o socorro, ainda que coisas que estão à nossa frente sejam muito difíceis de enfrentar e que nós achemos, né, que, né, não vai acontecer porque depende disso, depende daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro, daquilo outro. Nós dependemos de Deus. Nós não dependemos do outro, daquilo outro. Dependemos de Deus. E Deus ordena. Deus ordena. E o mundo, o universo obedece. Né? Nós, como servos de Deus, fazemos aquilo que Deus ordena. A gente olha para Deus assim às vezes, a gente olha aqui aquilo que Deus falou, nesse trecho específico que estamos falando, e a gente às vezes fala assim, Deus está me pedindo isso. Deus nunca te pede nada, irmãos, Deus te ordena. Filhinho, faça isso por mim. Não, Deus está te ordenando. Ele tem autoridade para fazer isso, né? Ele está te ordenando. Todas as vezes que Deus fala contigo, né? Quando Deus está te motivando, Ele não está te pedindo algo, Ele está te ordenando. E quando o homem se nega a fazer, coisas terríveis acontecem. Coisas terríveis acontecem. E é interessante, irmãos, porque se você olhar aquela mulher em Sarepta e você olhar Elias, você vai encontrar um seguinte contexto. A mulher, né, que já tinha ouvido falar do Deus de Elias, fazendo a vontade de Deus sem saber que está fazendo a vontade de Deus. E o homem, né, conhecendo Deus e sabendo que a ordem vem de Deus, tem o livre-arbítrio de não fazer a vontade de Deus e escolhe quantas vezes não fazer a vontade de Deus. O ímpio não conhece e faz sem saber o que está fazendo. O suposto justo desobedece, né, porque quer desobedecer. É um contexto terrível, irmãos. Assim como Deus está para conosco, como estava com Elias ali, ordenando, fazendo e mostrando o seu poder, né? Assim como aconteceu ali, naquele momento, assim é conosco. E nós temos que ficar atentos, irmãos, porque ninguém desobedece a Deus e fica impune.
Ninguém desobedece a Deus e não sofre as consequências do seu equívoco, do seu engano, né? Aquela mulher, né, recebeu, né, uma ordenança de Deus e ouviu a voz, né, de um profeta que era conhecido como, né, o profeta do Deus de Israel. Tanto é que quando ele falou, né, para aquela mulher que não iria faltar, né, ele disse assim: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Ele teve que dizer isso para aquela mulher entender quem era esse Deus. Que Deus era esse, né, que estava dizendo aquilo que iria acontecer. Que Deus era esse, apresentando a mulher claramente, sem sombra de dúvida, né, aquilo que iria acontecer se aquela mulher obedecesse à voz do Senhor, né? E ela foi motivada, irmãos. Ela foi motivada por uma fé incompreensível, talvez para ela mesma. E ela fez. E ela fez. E eu gostaria de chamar a atenção sua para mais um detalhe muito importante desta palavra, irmãos. Mais um detalhe assim importantíssimo que nós temos que nos atentar aqui. Quando Elias falou para ela trazer um pouco de água para ele e trazer um pão, um pedaço de pão para ele, ela respondeu, né? Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse à mulher: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Você imagina, chega um homem lá, a mulher está lá, viúva, catando lenha, chega um homem que ela não conhece, né? Pede para ela água, pede pão, ela fala: não tenho, eu estou pegando aqui a lenha para fazer o último resto de comida, porque a seca, irmãos, já trazia os seus grandes reflexos em todos os lugares ali daquela região. Para você ver o sofrimento que a palavra profética dada por Deus, a realização da palavra profética dada por Deus, trouxe, né? E aquela mulher recebe uma instrução dada pelo profeta: faça primeiro para mim. Vai e faça o bolo, vai, faça como você falou, né? Vai e faça lá o pão, mas traga primeiro para mim. E nós, sabe, irmãos, às vezes eu me pego pensando, porque às vezes você me ouve falar isso, né? Eu me pego pensando, irmãos, né? Eu vivo pensando em Deus. Como Deus é aquele que me sustenta, eu vivo pensando em Deus. Durmo pensando em Deus. Acordo de madrugada e começo a pensar em Deus. Acordei essa madrugada, né, e falei para o Senhor: Senhor, o que eu vou ministrar para a tua igreja? Eu tinha preparado um texto, né? Inclusive, né, o texto que foi inspiração para a canção que eu mandei para vocês aí, né, a última canção. Eu estava lendo a respeito de Eliseu e Elias.
porção dobrada do Espírito. Aí eu comecei a preparar a mensagem e falei assim, eu vou parar de preparar a mensagem, vou escrever uma canção sobre isso. Irmãos, escrevi a canção. Fiquei feliz da vida, né? Mas eu não sentia que aquela palavra fosse algo. Então comecei a falar com Deus de madrugada, né? E aí, irmãos, né, voltando ao texto bíblico, né, eu fico pensando às vezes, né, o quão difícil é as pessoas colocarem Deus em primeiro lugar. Quão difícil é as pessoas, sabe, priorizarem Deus. Priorizarem as coisas que são de Deus. Quão difícil é, né, as pessoas se acostumarem a fazer isso, não em detrimento daquilo, né, que as pessoas têm que fazer, porque o nosso Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele nunca vai te dar algo que você não possa realizar, né? E esse algo que Deus te dá nunca vai te atrapalhar em relação àquilo que Deus deseja da tua vida. Deus não é maluco, Deus não é louco, né? Para te dar algo, né? Que vem dele, do coração dele, que vai fazer com que você não obedeça a ele. Então, a sua vida hoje é uma vida que tem total condição de oferecer a Deus aquilo que Ele deseja com prioridade. Com prioridade. Como está no coração de Deus. Uma mulher que não conhecia a Deus, uma mulher que não sabia, né, quem era aquele homem, e ao mesmo tempo ouviu uma palavra daquela e pôde obedecer aquela palavra de forma tremenda. E a motivação para aquela mulher fazer aquilo, irmãos, porque o ser humano, irmãos, né, nós temos que convir que o ser humano precisa ser convencido. O ser humano precisa ser convencido. E às vezes o convencimento vem do Espírito Santo, às vezes vem de uma palavra. E ali Deus deu a palavra para que aquela mulher fizesse aquilo que Elias estava falando quando ele disse, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Assim como Deus nos motiva, irmãos. Deus nos motiva. Deus não está falando assim que você tem que fazer a obra dele, que você tem que, né, buscar ele, que você tem que honrar ele, né? E ele, né, derrama um monte de promessas para você, né, de coisas que irão acontecer na sua vida se você for fiel. Um monte de promessas, Deus fala, principalmente, se você olhar o texto do livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai encontrar ali, né, promessas de Deus a respeito da resposta dele em relação à fidelidade tremendas. Né? Quantas coisas Deus promete para motivar as pessoas a serem fiéis, né? E nem assim adianta, irmãos. Para aquela mulher foi suficiente, mas para as pessoas não adianta. Deus fala, Deus ordena, Deus motiva, mas a resposta às vezes é muito
fraca. Mas a resposta, às vezes, é insuficiente ou demonstra, na verdade, uma falta de fé, demonstra total desrespeito, desonra para um Deus que falou e ordenou, né? Isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece nas vidas que frequentam igrejas. E eu vou dizer para você de novo, eu vou repetir de forma bem enfática, para que você não erre. Deus jamais vai te dar coisas que atrapalhem a sua vida espiritual, que atrapalhem você de dar a prioridade devida ao Senhor. E muitas vezes, para que isso aconteça, irmãos, tem que existir um grande esforço. Mas é nesse esforço que Deus encontra homens e mulheres fiéis e dispostos a honrar o Senhor, como os grandes profetas, como, foi com Abraão, como foi com Moisés, como foi com Josué, como foi com Daniel, como foi com Davi, homens, que viveram aflições na sua vida e ainda assim levantavam a sua mão, acreditando no Deus vivo e fazendo a vontade do Senhor, independentemente dos seus sentimentos e das suas aflições. As pessoas, comumente, irmãos, são dodóis, né? Infelizmente. Qualquer coisinha afeta a vida da pessoa. Então a pessoa está triste. Não vou na igreja não. Não vou orar hoje não. Eu estou aflito aqui. Sabe, eu estou, no desespero. Eu estou desesperado. E começa a pôr os pés pelas mãos e começa, sabe, a deixar que o desespero gere situações mais arrasadoras ainda do que o conforto espiritual de buscar Deus e dizer: Senhor, estou desesperado. Senhor, estou desesperado. Sabe, o cristão, irmãos, ele precisa tirar as vendas dos seus olhos. Ele precisa ter uma visão nítida, sabe, do que é a sua vida espiritual e daquilo que verdadeiramente a pessoa está sendo para Deus. A pessoa tem que ter uma visão clara disso, para que nós possamos mudar. Não é para que nós nos sentamos mal e arrasados, mas para que nós mudemos e dissemos: não, está errado, está errado. Uma mulher que estava para morrer, que tinha um filho, estava passando fome, num homem de seca, viúva, desamparada, ouviu a voz de um homem que se intitulava Homem de Deus, e essa pessoa, pela palavra motivacional que Deus deu, fez. Fico imaginando assim, a nossa vida, Quantas vezes, irmãos, eu não estou falando assim não vou falar daquilo que, especificamente aquilo, mas quantas vezes
a farinha não acabou e o azeite também não. Não estou falando de comida, irmãos, estou falando de um contexto. Quantas vezes Deus já fez isso nas nossas vidas? A farinha não acabou, nem o azeite, né, irmãos? E aí, né, no dia seguinte, estava lá a farinha, estava lá o azeite. E no outro dia, estava lá a farinha, estava lá o azeite. Quantas vezes Deus já fez isso nas nossas vidas, sabe? E foi esquecido já. Foi esquecido. Deus está vivo, irmãos. Deus reina, Deus está vivo. Sabe, Ele cuida de você, está atento a você. E o homem pouco liga para isso às vezes, despreza isso. E põe os pés pelas mãos. Por isso há uma mediocridade espiritual nas igrejas hoje. Porque as pessoas elas não conseguem entender e compreender que o nosso Deus ordena, que o nosso Deus ordena e quem não obedece sofre as consequências. Priorize Deus, priorize as coisas santas, olhe para todos os homens de Deus na Bíblia, veja a reação deles, né? Não eram super-homens, eram homens que choravam, eram homens que ficavam tristes, eram homens que sentiam angústia, eram homens que sentiam ali devastação às vezes das suas vidas e se mantinham de pé olhando para Deus. E não é só o grande, enorme, maravilhoso exemplo de Paulo, mas todos os homens da Bíblia. Sendo o maior deles o do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que obedeceu a Deus num sofrimento extremo, angustiante, mas obedeceu a Deus. Olhou para Deus, e resolveu obedecer ao Senhor. E chegou a dizer: quem ama mais pai, mãe, filhos, irmãos do que a mim, não é digno de mim. Como você pode ver, irmãos, sabe? Como você pode ver, muitas surpresas acontecerão no dia derradeiro das vidas. Muitas surpresas de homens e mulheres de Deus que não saíam da igreja, que jejuavam, que oravam e que não eram dignas de Deus. Não eram dignas de Deus. Nós, sabe, temos obrigação de olhar para a palavra de Deus, entender a voz do Espírito Santo, entender aquilo que Deus falou e como Ele falou,
para que possamos agir e sermos salvos. Possamos agir e sermos salvos. Você não se iluda não, viu, irmãos? Você não se iluda não. Nosso Deus, Ele não é palhaço. Nosso Deus, Ele não é qualquer um para ser tratado como qualquer um. Nosso Deus é o Rei de toda a terra, que rege o universo com a sua palavra. Esse é o nosso Deus, que falou e todos nós seremos cobrados e daremos conta daquilo que Deus falou. Todos nós daremos conta daquilo que Deus falou. Estava pensando essa semana, né? Estava pensando assim, né? Na época de Moisés, Abraão, quando a ciência não é a mesma que nós temos hoje, eu ficava imaginando aqueles homens, naquela época, olhando para o sol, né, desaparecendo de repente. E de repente aparecendo o sol de novo pela manhã. E talvez aqueles homens olhassem aquilo e que isso pode acontecer. E aí, irmãos, eu cheguei a uma conclusão, sabe? Que Deus, Ele acrescentou a ciência, a sabedoria da ciência no coração do homem, para que o homem enxergasse a glória dele na criação e entendesse, sabe, todo esse contexto. Tem coisas que nós não compreendemos ainda, né, que vão ser aprofundadas, mas todo esse contexto, sabe, do universo, das estrelas, das constelações, do nosso sistema solar, sabe, dessa maravilha, desse sincronismo, dessa circunstância que não é abalada, irmãos, não é abalada, né? A Terra, ela gira ao redor do Sol, né? E ela passa sempre pelo mesmo caminho, e ela vai passando e passando e passando, né? E o dia vai se transformando, e nasceu o Sol hoje, e amanhã vai nascer de novo, de forma perpétua, né? A ciência, ela não anula Deus, ela mostra a glória de Deus. A ciência mostra a glória de Deus, né? Esse é o nosso Deus. Glorioso, fiel, verdadeiro, poderoso, altíssimo, que controla todas as coisas, que controla a nossa vida, né? Eu só vou ler mais um trecho, nós já vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor. Olha o que aconteceu, irmãos. Aí a mulher fez aquilo tudo lá, fez o bolo lá, fez lá o pão lá, deu para Elias, tal, depois comeu e não faltou, é conforme a palavra do Senhor. E aquela mulher tinha um filho, e esse filho morreu. E a mulher chegou para Elias e falou assim: olha, por que você veio a mim?
para que Deus pudesse chamar à existência o meu pecado e tirou o meu filho. A Bíblia diz que Elias se sentiu muito incomodado, foi lá, na presença do filho morto, e ele fez assim. Elias respondeu: dê-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo se hospedava e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restituas a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias. A vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou-o à mãe dele e disse: veja, o seu filho está vivo. Elias ele falou 2 coisas aqui muito importantes. Ele falou, né? Ó Senhor, meu Deus, por que afligiste também esta viúva com quem me hospedo, matando o filho dela? Deus é o dono da vida, irmãos. E Elias entendia isso, que a morte veio porque Deus permitiu. Que a morte veio porque Deus determinou que era o dia para acontecer. Nossa vida pertence a Deus, irmãos. Não temos controle dela. Hoje nós estamos vivos, talvez amanhã não. Não temos controle porque a nossa vida pertence a Deus, o dono de todas as coisas, o Senhor do universo, também é o dono da nossa vida. Também é o dono da vida do Zezinho, do Manuel, da Maria, do ímpio, da viúva que não conhecia ele. Ele é o dono de todas as coisas da vida e nós somos insignificantes nesse sentido, porque, sabe, né, nós não conseguimos controlar absolutamente nada em relação a isso, irmãos. Ainda que você tente, sabe, você não controla o dom da vida que foi dado por Deus para que nós cumpríssemos neste mundo um propósito. Ele é o dono da vida, ele é o dono da sua vida. Ele tem o controle da sua vida, não o controle emocional, não o controle de decisões que você, por livre-arbítrio pode tomar, mas ele tem o controle do espírito da vida que te mantém respirando, que faz com que você respire, para você ver, que desonrar esse Deus é complicado. Desonrar esse Deus é complicado. Entendendo que o nosso Deus controla tudo é complicado. Então que você se lembre sempre disso, que é complicado, desobedecer ao Senhor.